Boa noite a todos, muito obrigada pelo carinho da presença de todos vocês. E hoje, como ele disse, nesse dia muito especial, só gratidão, nós vamos falar do livro Constelação Familiar, a página é 167, de Valdo Franco, Joana de Ângeles e Espírito. Constelação familiar. Eu gosto sempre de ler um trechinho do livro, só para dar uma sintonizada, e o convite para que vocês depois aprofundem mais, que é muito necessário e é excelente. Diz a benfeitora: a família é, portanto, o lugar seguro onde os espíritos se encontram para o crescimento moral, devendo sempre ser fortalecida em qualquer circunstância, a fim de que desempenhe a tarefa elevada a que está destinada. A tarefa elevada a que está destinada, quer dizer, a família não é um acaso, não é um acaso. A família é uma programação, é um processo, é um propósito. Aqui eu estou falando da família biológica, A constelação familiar, Essa constelação ligado pelos laços de sangue, onde é tão difícil a gente ter o equilíbrio. Sempre existe as pendências. Muitos de nós lidamos com cordialidade ou com uma elegância aparente nessas relações. Não nos aprofundemos e também, não desvendamos, não resolvemos, não desatamos nó. A gente vai deixando passar. Olá, bom dia, tudo bem? Tá tudo certo? Uma vez por ano, muitas vezes nem isso, Eu achei muito interessante falarmos desse assunto no mês de dezembro, onde muitas pessoas se encontram naquele dilema: nossa, vou ter que ir na minha mãe, no meu pai, enfim, e vou ter que conviver, vou ter que passar umas horas com pessoas que eu não gostaria de ver na minha frente, por aí vai. E o teatro acaba acontecendo. Como eu disse, de forma cordial, as pessoas deixam a situação acontecer. E às vezes não, Às vezes até é uma situação assim muito severa de desarmonia. Aí pergunta-se, por quê? Por que esses desafetos biológicos tão constantes nas nossas famílias? Filhos, pais, irmãos. Estou falando da família central, aquela ligação mais direta. Por quê? É a necessidade de acerto espiritual. Como é que é constituído a família biológica? É tudo ajeitado de acordo com as nossas necessidades do ontem, em relação aos meus desafetos. Nós não estamos juntos pela primeira vez. Os pais, os filhos, irmãos, o marido, a esposa. E esses laços, principalmente de mãe e filho, ainda são laços mais apertados. Por quê? Porque é mais difícil romper. Embora hoje, infelizmente, parece que ficou mais fácil, as pessoas simplesmente viram as costas. Viram as costas sem nenhuma responsabilidade. As mães não se sentem tão responsáveis assim com relação aos filhos, como era no tempo da minha mãe, no tempo da minha avó e por aí vai. Hoje é mais, tá fácil de resolver.
Infelizmente, porque essa situação, ela traz um atraso espiritual para o planeta muito grande. Principalmente no momento em que nós nos encontramos, para nos acertarmos, para nos tornarmos melhor, para que o planeta consiga passar para o mundo de regeneração. E isso vai acontecer quando os habitantes do mesmo, se melhore, se respeite, se ame, se perdoe, se entende. A família biológica, eu achei um exemplo uma comparação muito interessante. É como um jardim. Ela é linda. A família, a gente vê de longe, é bonito de se ver. O pai, a mãe, os filhos. Às vezes, a família de origem, os avós, os tios, os primos. E vai assim essa constelação aumentando, É como um jardim. Nasce pronto? Não. É uma construção diária. Como é que a gente tem um belo jardim? É gostoso ver um jardim, Vamos prestar atenção num jardim. Exige trabalho, comprometimento, paciência para esperar florir. A gente lida com materiais, desde um adubo para que a terra se fertilize. A terra não fica boa com o perfume das flores. Vocês já notaram que até aquela parte ruim de tudo é necessária, aquela parte não tão agradável também é necessário na vida, numa construção. Os espinhos, as diferenças que tem das qualidades, das cores. Então cabe ao jardineiro harmonizar aquelas diferenças, trabalhando em uma por uma. E no fim, quem vê de fora é uma visão do paraíso. Mas ali tem trabalho, tem disciplina. A família convive, cada irmão é de um jeito. Cada irmão seria uma espécie de uma flor que floresce em determinado mês. Não é tudo igual. Então a família tem que ser trabalhada de forma individual, não de forma coletiva. Colocar as leis da família. Não. Cada um tem que ser olhado de forma especial, com as suas necessidades. Isso cabe aos pais, aos mais velhos, esse entendimento, e passando para que os filhos levem para quando eles estiverem na sua própria construção familiar. Tem que ter respeito, o respeito das diferenças. Tem que ter amor e harmonia, porque você tem que educar sem perder a doçura, sem perder o amor. Porque a educação não se educa ninguém com pancada, mas com disciplina, com firmeza. E é difícil, é mais fácil ceder. Deixa, eu posso, pode, faz o que quiser, não quero problema para o meu lado. E depois vem o resultado penoso. Tem que ter diálogo. Os filhos não podem ter medo do pai, nem da mãe. Eles têm que sentir segurança, saber que o pai e a mãe é o porto seguro, não tem outro porto seguro. Não existe ninguém que um filho possa confiar mais, a não ser a mãe dele. Então ele tem que ter a liberdade de conversar das suas necessidades, das suas aflições, dos seus medos.
Ele não tem que ficar escondendo dos pais. E os pais não têm que cobrar aquela perfeição dos filhos. Não, você tem que ser perfeito. Eu não aceito. Não, ele tem que olhar o filho como um ser que está em crescimento, cheio de dúvidas, cheio de defeito, está tortinho, precisa ser conduzido. Aí vem a poda, vem, não sei como é que chama, aquela haste que põe, tutor, né, para que cresça na direção correta, né? Vem o lugar de se colocar cada mudinha, para que fique de acordo com a direção do sol, para que ela cresça saudável. Não adianta eu pegar uma planta que precisa de sol e colocar na sombra. Não adianta eu pegar um filho que precisa ser tratado de uma certa forma e virar as costas para ele e esperar que ele descubra por si. Ele não vai descobrir. Cada etapa da criança, até os 7 anos, tem uma importância muito grande. Depois a primeira etapa, a pré-adolescência, é muito importante. Até a gente dizer, olha, está pronto, voa. Você sabe como usar suas asas. Se você não usar, você está sabendo, você vai cair. Mas aí ele tem um livre-arbítrio, porque não são propriedades nossas. Não adianta depois querer regar ou adubar uma árvore velha. Vocês já viram a gente ir lá botar adubinho todo dia cedo, regar uma aguinha numa árvore centenária? Já foi, né? Então nós temos que prestar atenção. Antes a gente assumir uma responsabilidade de pai, de mãe, nós temos que entender o que quer dizer isso. Porque é muito grande, é muito importante. A condição da gente se acertar e conduzir uma família, tendo por base o amor, é o degrau mais elevado do progresso espiritual de cada um de nós. A missão de pai e de mãe é uma missão árdua. Às vezes as pessoas perguntam, qual é a minha missão aqui na Terra? E nem olha que está cheio de filho do lado, ou de neto, ou sobrinho, né? Então nós temos que prestar atenção. O que vem a ser uma família? E por que aquele parente difícil? Às vezes ele é tão difícil, mas ele não é tão próximo. Então é aquele que eu encontro nas ocasiões sociais, né? Vamos procurar dar um jeitinho de conhecê-lo melhor? Vamos conversar com ele, né? Vamos entender, vamos procurar tentar entender aquele universo, porque com certeza você tem sim muito a ver com ele. Ele não está na sua constelação por acaso. Não existe por acaso. Não existe coincidência. Tudo faz parte de um processo programado. E olha, trabalhoso para a espiritualidade. A programação de uma família. Vocês não fazem ideia do trabalho espiritual que envolve em torno de tudo isso. Por isso que o conhecimento é libertador e é necessário. Vamos pensar em tudo isso. Agora, as festas chegando, principalmente naqueles em que a gente tem mais dificuldade. Não é passar a mão na cabeça de um familiar que está tendo atitudes que não deveria. Vamos até deixar claro para ele que se ele quiser conhecer o outro lado, uma forma diferente de viver, nós estamos às ordens, nossa porta está aberta, que ele seja bem-vindo. Que não é nada contra ele, mas as atitudes dele
não são aceitáveis. Ele é uma pessoa aceitável, mas as suas escolhas e mostrar para ele que as escolhas dele, o primeiro prejudicado é ele. Quem sabe, de repente, ali nasce uma grande parceria, ou não, mas a gente vai semeando. Pode ter certeza que essa criatura, num momento difícil, ela vai lembrar de você e vai procurar você. Aí é a hora que você pode sim tentar construir ali em cima. Porque o papel de quem já entendeu é construir aonde puder, aonde der. Mas se afastando, né, cortando, a gente não vai construir nada. Nós temos que deixar muito claro para essas pessoas de laços biológicos, na nossa família de origem, que a nossa porta está sempre aberta. E que a gente gostaria muito, imensamente, de tê-los conosco, de partilhar essa jornada juntos, de trocarmos. Porque aqui é uma escola. Então não abaixe a cabeça porque errou. Se não errar, se não precisava vir para a escola, nós estamos aqui para aprender. Olha, virar as costas não é um negócio. Nós temos que procurar olhar o casamento com os olhos da verdade. Não dá mais para ficar naquela história de conto de fada, e casaram e foram felizes para sempre. Gente, casaram, tá, é o começo da história. E como eles viveram? Exige responsabilidade, exige amor, renúncia, doação. Senão, não tem condições de uma convivência. Não existe perfeição. Vai ter, sim, situações que eu tenho que aceitar, situações que eu tenho que abrir mão. Lógico, existem situações extremas que, como diz o Espírito Emmanuel, deixa para a próxima, quando o ser estiver com um pouquinho mais de condição, porque às vezes a consequência pode ser drástica, ser violenta, e nós temos que evitar isso. Porque tudo que eu estou falando fica mais fácil quando passa a ser a busca de dois. Porque quando a busca é só de um, esse um tem que ser um ser muito iluminado. Tem que ter a paciência de Jó ou de Santa Mônica, que rezou por 30 anos para Santo Agostinho. Conseguiu, conseguiu. Ela não desistiu, ela era a mãe, né? A mãe, porque não estamos por acaso. Aquele meu filho, meu Deus, né? Então, aquele meu filho, meu Deus, ele precisa muito de mim e eu preciso muito dele. Sem contar que a família, eu tenho minha família de origem, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aí eu vou me casar. Aí vai entrar uma outra família. A família de origem do meu marido, a família de origem da minha mulher, a gente passa a ser uma família, uma constelação, onde tem que haver respeito, porque nessa permuta que existe a oportunidade maior de crescermos, porque é muita desigualdade. E quando o nosso olhar é de construir, essas desigualdades, elas são vistas também de forma diferente. Se não é espelho, não serve para mim. Então, se ele não pensa como eu, olha, não gostei não, viu? Olha, eu não gostei da sogra de fulano, do irmão de fulano, do primo de fulano. Só porque ele não pensa que nem eu, não gostei. Porque torce por outro time, porque tem outras escolhas. Gente, nós temos que ser íntegros com as nossas escolhas, mas nós temos que respeitar as escolhas do outro
e falar pelo nosso exemplo. Quando acontecer do outro, está tendo uma escolha equivocada, pelo nosso exemplo, pelo sucesso, por aquilo que ele vai vendo que dá certo na nossa vida, não é que dá certo, fica mais fácil. Esse caminho facilita resolver as encrencas, as dificuldades. Não é que elas vão deixar de existir. Eu vou olhar para elas de uma outra maneira. Fica muito mais fácil lidar com tudo isso. Então aquele padecimento, aquela vítima deixa de existir. Por quê? Porque o meu olhar é outro para a situação. É aquela história, olha o que fulano está fazendo. Pois é, você viu o que está acontecendo com a pessoa, de que maneira a gente poderia tentar ajudar ou conversar. Não vai ser legal, não é legal isso que ele está escolhendo, não é legal esse caminho. Não mudou tudo? Nós temos que sair dessa depressão íntima. Tudo a gente põe uma depressão, depreciamos, sendo que o nosso papel é de levantar, é de espelhar, é de exemplificar. Vamos lembrar sempre do jardim. O que é preciso para ter um jardim perfeito, com flores em todas as épocas do ano, do inverno, no outono, no verão, com folhas, alturas diferentes. Aquele perfume que vem à tarde, aquela flor que perfuma à noite. Nasceu pronto? Tem pessoas ali se dedicando, se responsabilizando e entendendo que ela não pode esperar que o que floresce em setembro vá florescer em janeiro. Ah, não floresce em setembro, então eu vou arrancar tudo, sabe? Isso daqui não presta. Não. Ela tem que perceber a beleza de cada um, do momento de cada um. A erva daninha, que teima em querer tomar conta, ela tem que ser delicadamente retirada, sem alarde. Porque nós não podemos permitir que o nosso santuário seja invadido por sombras, seja lá de encarnados ou desencarnados. Mas de que maneira que a gente lida com isso? Com amor. Sempre convidando a transformação. Venha com a gente. Vem fazer parte de tudo isso. Reveja o seu olhar para com a vida. Dá uma oportunidade. Porque até as ervas daninhas, tudo aquilo que é arrancado do jardim, se não me engano, agora que eu posso falar bobagem, mas se não me engano, é recolhido, misturado com uma terra e vira um adubo, vira alguma coisa útil. Não é descartado, não existe nada descartado no reino de Deus. Até as ervas daninhas, elas têm sua utilidade. As sombras que nos envolvem, tentando nos tirar da serenidade, do equilíbrio espiritual, são os nossos melhores aliados. Por quê? Porque testam a nossa força, a nossa firmeza, a nossa escolha. E com a nossa firmeza e a nossa doçura, eles têm também a oportunidade de serem chamados. Fala, puxa, é verdade, Deixa eu conferir como é que é a escolha de fulano, de ciclano, porque ontem ele estava lá no caldeirão das bruxas, E hoje ele está aí falando diferente. Deixa eu conhecer um pouquinho disso. E aí a oportunidade, porque nós tivemos e temos essa oportunidade. A espiritualidade do alto nos passa através de letras, nos livros, todos os ensinamentos, todas as direções.
a codificação espírita perfeita, todas as respostas básicas que necessitamos para nos conduzirmos nessa caminhada terrena. Porque sem o conhecimento fica difícil, fica impossível. Sem o conhecimento, a dor é muito grande, principalmente em momentos como hoje, onde nós temos que ter muita compaixão para olhar os nossos opressores. Quem somos nós? Algozes do ontem, travestidos de vítima no hoje. Ah, mas eu jamais faria isso. Sim, hoje. Mas aonde você veio? Você é milenar? Quantos povos você oprimiu? Todos nós viemos da barbárie. Nós estamos em evolução. Os algozes de hoje somos nós ontem. E nós hoje somos eles amanhã. Despertando, convidando ao amor, à fraternidade. Espero que eu tenha falado um pouquinho dessa família maravilhosa. Família maravilhosa é a família espiritual, amigas de espíritos amigos. Eles já passaram. Se eles são amigos hoje, é porque eles já passaram por essas peneiras. E depois que aprenderam a se amar, né, não precisa mais ter lá as algemas biológicas. Se bem que as algemas, como eu disse no começo, hoje elas não estão sendo tão respeitadas. Elas estão sendo facilmente rompidas. É o caminho mais fácil. Mas aí eu vou lembrar de Públio Lentulio, quando Jesus dizia, vem hoje. Prefere vir hoje ou milênio? Vamos abrir essa algema hoje? E vamos ficar presa nos milênios? Ou vamos desatar esse nó de forma amorosa e para sempre? E assim, quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos nesse final de ano, nesse mês maravilhoso, dezembro. E convidá-los a todos que tenham um olhar maravilhoso pela vida, que essa semana de cada um de nós seja plena, porque nós somos plenos, somos filhos de Deus. Que a gente saiba olhar, interpretar tudo que a vida nos oferece. Porque através dos desafios, da dor, das dificuldades, que tem a corrigenda amorosa de Deus. Nós não podemos olhar as nossas dificuldades como castigo, e sim como o nosso amigo, a nossa necessidade. Está me desafiando, é porque eu preciso e eu vou sair mais forte. Vamos ser felizes. Vamos acordar e dizer obrigada, meu Deus, pela vida de todos nós. Que seja a primeira coisa no nosso dia, que a gente não vá dormir sem agradecer a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade. Me dê forças para que eu possa fazer melhor amanhã. Eu vou me desafiar. Que a próxima segunda-feira eu me sinta bem melhor e bem maior espiritualmente. Por quê? Porque eu encarei com o olhar de quem sabe que Deus é conosco, de quem está com o Evangelho de Jesus, de quem busca o amor e o caminho de um mundo melhor. E Deus conosco sempre.